Sou o Everton Sacramento, engenheiro de Minas e professor do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Nova Venécia. Vou tratar neste vídeo sobre a mineração. A mineração na Constituição, no artigo 176, está regulamentado o conceito de jazida e, no primeiro parágrafo, diz que a mineração e todos os seus recursos são da União. Portanto, quando você tem uma propriedade, você é o que se chama de superficiário. Você é dono apenas da superfície. Qualquer riqueza mineral ou fóssil, aflorante ou no interior da terra, né, que for encontrada na sua propriedade, não lhe pertence. Pertence à União. Porém, na mesma Constituição, é assegurada ao proprietário do solo, né, uma participação nos resultados da lavra, ok? Que vai ser melhor regulamentado depois pelo Código de Mineração, que é o Decreto-Lei 227, de 28 de fevereiro de 1967, mas que já sofreu várias alterações, mas como a sua essência vem sendo mantida por todas essas décadas, então ele tem adendos, ele tem alterações, mas o escopo da lei em vigor ainda é esse Decreto-Lei 227, de 28 de fevereiro de 1967. Ou seja, estávamos no início da ditadura militar, por isso que é um decreto-lei, né? Ou seja, alguém decretou, né? Diferente de uma lei que passa pela tramitação no Congresso e vai para a sanção presidencial, ou, se ela nascer da proposta da presidência, ela vai para aprovação no Congresso. Então, a mineração tem mais uma outra situação muito importante. Ela é definida, ainda na Constituição, como uma atividade estratégica para o desenvolvimento econômico do país. Ok? Então, ou seja, o uso dos recursos naturais, ou seja, aquelas riquezas que foram encontradas aí, ninguém vai precisar de plantar, de produzir, a natureza que o fez. Então, a extração, a utilização, a comercialização desses recursos minerais é estratégico para o desenvolvimento do país. Está na Constituição. E vejam, isso não é uma prerrogativa só do Brasil. Países mundo afora, né, todos têm na mineração, nos seus recursos naturais, uma fonte importante de riqueza e desenvolvimento, né? Nós podemos ver agora, inclusive, toda essa guerra que se faz por causa do petróleo, por causa de outras riquezas, inclusive povos que muitas vezes até hoje não conseguiram ser independentes, se organizar enquanto nação, exatamente porque possuem riquezas que interessam a outros países e que por isso esses países plantam nesses países ricos de recursos minerais naturais a discórdia mesmo, né? Como, por exemplo, a África, boa parte da África, né, é ainda muito instável os países, porque interessa aos países europeus e também aos Estados Unidos a desestabilização na África para eles poderem mais facilmente controlar e extrair os recursos minerais daqueles locais. Com o Brasil também não é diferente, né? Não vamos entrar nesse pormenor agora, mas a nossa política é muito interferida pelas forças estrangeiras de olho na nossa água, no nosso aquífero Guarani, por exemplo, que é o maior aquífero de água potável do mundo, né? Então imagina, quem não quer controlar isso, né? O nosso petróleo do pré-sal, que também é uma riqueza significativa, e os vários recursos minerais daquela tabela periódica, nós temos, bem dizer, quase todos os recursos minerais nos solos brasileiros,
além de termos a maior área agricultável do mundo, né? Então, ou seja, não somos qualquer país, somos um país extremamente rico e por isso outros países interessam em nos dividir, em nos a cisânia, né? Em fazer intriga, inferno, para que não nos unamos para defender as nossas riquezas. Bom, retornando exclusivamente para a mineração. Então, já vimos aqui que a mineração é uma atividade econômica estratégica para o desenvolvimento do país. Segundo, todos os recursos minerais fósseis são da União. Nós podemos ser, no máximo, superficiários. O que é isso? Proprietários da superfície. Mas na Constituição também nos guarda o direito de termos participação na lavra se alguma reserva, alguma jazida for encontrada e for ser extraída em nossas terras, em uma propriedade que possuamos. É importante também, a mineração tem prioridade sobre todas as outras atividades. O que é isso? Vejam, agricultura, plantar café, plantar cana, plantar mamão, você pode plantar em qualquer lugar. Óbvio que você vai olhar um estado, uma região que tenha um clima mais favorável àquela cultura e água próxima, etc. Mas você fazendo alterações, você promovendo a irrigação, fazendo estufas, etc., você planta qualquer coisa em qualquer lugar. Uma indústria, você monta onde você quiser também. Óbvio que você vai olhar maneira de escoar a produção, mercado consumidor mais próximo, mão de obra. Sim, mas, a grosso modo, você implanta uma indústria também em qualquer lugar. A mineração, não. A mineração ela tem que ser feita ali, aonde a natureza implantou, criou, colocou aquele recurso mineral. Então, por isso que ela tem prioridade sobre todas as outras. Como se dá essa prioridade? Se você tem uma linda mansão ou uma plantação de milhares de pés de qualquer coisa e é descoberto um recurso mineral na sua propriedade, o pessoal da mineração vai te procurar primeiro para fazer um acordo amigável. Geralmente eles vão oferecer para comprar as suas terras, se não, eles vão te oferecer uma participação no lucro da lavra. Né? Se você não aceitar de jeito nenhum, eles vão judicializar isso. E com certeza você vai ter que deixar eles minerarem ali. A única coisa que vai acontecer é que, indo para o juiz, ele vai te ajudar, ele vai ponderar para que você não tome prejuízos. Lógico que você também vai fazer os seus estudos, a sua busca de quanto vale a sua terra, de quanto você quer de indenização. Tá? Então, por exemplo, situações que são judicializadas, ou o proprietário quer muito, né? E aí a empresa não aceita, então um dos dois recorre à justiça, ou o contrário, a empresa quer pagar muito pouco e o proprietário desconfia daquilo, não aceita e também recorre à justiça. Ok? Então a justiça tem todo um proforme técnico, inclusive, ela vai chamar geólogos, ela vai chamar engenheiros de minas e vai nos dar a tarefa de quantifique aquela lavra, quanto que eles vão gastar. Lógico que é sempre um planejamento aproximado, uma previsão de produção e de lucro. E aí, para que o juiz arbitre a participação do superficiário nos lucros. Mas, veja, a decisão do juiz já se sabe, será que a mineração vai acontecer? O que está sendo negociado é a participação do superficiário, tá ok? Na lavra. Então veja,
Ninguém, né, e não pense, né, eu vou entrar na justiça para não fazer a lavra, ok? Isso daí é muito difícil, exatamente porque a mineração goza dessa prerrogativa de ser prioritária, porque ela só pode ser feita aonde o recurso mineral está. Veremos algumas. Esses não chegam a ser exceções, mas casos mais complicadores para a mineradora, né, que organizações não governamentais ou mesmo governamentais solicitam sim a paralisação de mineradoras.